Rapaziada, a gente não tem um minuto de paz no Brasil de hoje. Em entrevista ao Derretcast, Rodrigo Maia disse que acredita que Bolsonaro é gay. Quer entender mais sobre o assunto? Se liga no vídeo de hoje. Vocês, pode falar aí, Rodrigo. eu acho, agora falando sério, eu tenho uma grande dúvida. Você chamava o Bolsonaro de gay? Eu acho que é. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, sim, Sexy Friday. Hoje, dia 3 de setembro de 2021, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se aqui no canal, porque você ganha vídeo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, Pablo, sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente só aqui no YouTube com os vídeos que eu sei que você gosta, cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Inscreva-se no canal, notificações, sininho na fita, porque aqui é só o que você curte. Não vacile, meu filho, não vacile, minha filha. Inscrição feita, notificações feitas, vamos ao assunto de hoje. Eu havia pensado, eu estava com duas pautas aqui engatilhadas, sabe? Uma sobre os grupos políticos que devem mobilizar mais o 7 de setembro e também outra pauta sobre o ex-assessor de Flávio na Alerj, que devolvia 80% do salário para a Ana Cristina Vale, a ex-mulher de Bolsonaro, o assessor Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, que foi um furo de ontem, né, do repórter Guilherme Amado, do portal Metrópolis. E aí eu tô aqui organizando a pauta, tudo, eu vejo que o nome de Rodrigo Maia começa a crescer nos Trending Topics, vou ver o que é. Percebi que em entrevista ao Derretcast, um desses formatos, né, que está muito em voga na internet hoje, né, em que duas pessoas trocam um papo bastante solto, bastante descompromissado, longo, extenso, com alguma personalidade da política, do esporte, da internet, da cultura. Num desses papos, o Rodrigo Maia levanta a hipótese da homossexualidade de Jair Bolsonaro e das consequências políticas, que é o que nos interessa aqui, em relação a essa homossexualidade reprimida, que Rodrigo Maia acredita que o presidente seja, né, homossexual não assumido. Primeiro, deixa-me partir. Eu quero fazer uma análise primeiro da psicanálise, do que isso envolve, e também depois da questão política. Primeiramente, eu sou um defensor de que questões íntimas elas devem permanecer na intimidade. São duas leituras de mundo, uma norte-americana e uma francesa. A norte-americana acredita que toda e qualquer característica pessoal da individualidade do agente público, de um político, deve ser trazida a público, porque aquilo interessaria ao debate público. Essa é uma perspectiva norte-americana. Então, por isso que lá nos Estados Unidos, aquele caso da Mônica Lewinsky e com Bill Clinton, foi tão explorado e quase deu impeachment do então presidente norte-americano. A França já seguia por outra perspectiva. Eles separam e sequer noticiado qualquer questão de foro íntimo. Questões de casamento, de casos extraconjugais, de homossexualidade. Isso não é trazer ao debate público. Naturalmente, no mundo de hoje das redes sociais, isso está se perdendo na tradição francesa. Mas ainda, essas questões da intimidade, da sexualidade, são muito mais reservadas, preservadas é a palavra correta, no ambiente do debate público, da esfera pública francesa, do que da norte-americana. O Brasil tem uma característica mais norte-americana. Nós nos dizemos muito franceses, mas, na real, a gente se aprofunda, sim, na fofoquinha das questões pessoais. De que o político tal trai a mulher com não sei quem, que a fulana tem relação com fulano, a deputada não sei o quê com o assessor. Essa conversinha flui e muitas vezes é publicada. Sempre com a função de diminuir, de tentar colocar um caráter negativo a um adversário político. A minha perspectiva pessoal é mais francesa. Eu acho que o que um ou mais adultos fazem de forma consentida entre quatro paredes só diz respeito a eles. Isso não pode ser trazido à esfera pública.
É a minha perspectiva. Embora eu reconheça o argumento da ala norte-americana, que é mais ou menos o seguinte: se o cara não consegue ser leal, ser fiel à esposa ou ao esposo, aquele que compartilha os momentos mais íntimos com ele, ele seria leal à sociedade? Ele seria leal ao povo? Essa é a perspectiva norte-americana para expor por completo a vida íntima das pessoas. Eu confesso que é um bom argumento, mas eu não concordo com ele. Compreendem a complexidade do fenômeno, né? Compreenderam o quanto o fenômeno é difícil de você ser maniqueísta, falar esse é o certo, esse é o errado. A coisa é complexa. A partir daí, vamos pegar a fala do Rodrigo Maia. Ele observa uma homossexualidade reprimida em Jair Bolsonaro por conta da formação militar, por conta de um contexto social machista em que ele foi criado. E aí teve um debate nas redes sociais entre ele e o deputado Jean Willis. O Jean Willis diz o seguinte: querido Rodrigo Maia, deixe-me explicar uma coisa. O genocida é seguramente misógino, sexista e machista, e tem doentia fixação no coito anal e inveja o gozo da homossexualidade. Tudo isso faz dele um homofóbico, não gay. Gay sou. Ser gay tem a ver com o orgulho de ser, escreveu o ex-deputado no Twitter. Vamos lá. A perspectiva do Jean Willis envolve muito mais um proud, um orgulho gay, do que de fato a prática homossexual. Por exemplo, tentando compreender as nuances dessa publicação do Jean Willis, ele não reconhece como gay aquele que exerce a homossexualidade sem assumi-la com orgulho. Veja bem, então eu estou só pegando esse post e analisando. Eu discordo dessa observação. Porque muitas vezes as amarras sociais são tão pesadas, são tão robustas, que impedem o indivíduo de exercer sua sexualidade na plenitude. E eu vou me calcar na psicanálise. Com isso, daqui a pouquinho eu vou chegar no artigo do professor Paulo Roberto Secarelli, que eu pesquisei aqui. De fato, psicanálise é um assunto que eu domino pouco, então fiz a pesquisa antes de gravar esse vídeo. Ele é professor adjunto no Departamento de Psicologia da PUC de Minas Gerais. Daqui a pouquinho eu vou chegar aqui nas coisas que ele traz sobre a repressão social no exercício da sexualidade pelo indivíduo. Mas vamos voltar aqui no debate entre Rodrigo Maia e Jean Willis. O Maia respondeu que Jean Willis pode ter razão. E aí, o Jean Willis responde Maia novamente. Nem todo homem que tem fantasias sexuais com homossexualidade masculina, reprimidas ou não, é homossexual. E ele diz que talvez sim, o Bolsonaro tenha essas fantasias. E aí, cara, eu vou ser sincero com você, entra numa profundidade de debate que eu não consigo analisar. Porque veja você a fala do Jean Willis. Nem todo homem que tem fantasias sexuais com homossexualidade masculina, reprimidas ou não, ou seja, o cara pode até exercer, ele é homossexual. Quase todos os héteros que têm essa fantasia reagem a ela com homofobia. Daí estar tão presente na socialização e construção da identidade masculina heterossexual. E o Jean Willis vai além. Os elementos que temos são que o apontam como misógino, machista e homofóbico, com fixação doentia no coito anal e uma performance de masculinidade tóxica, como a maioria dos seguidores de Bolsonaro são. Veja você que a coisa é profunda. Deixe-me chegar aqui, aprofundar agora na perspectiva psicanalítica. Como eu falei, o Paulo Roberto Secarelli, ele é psicólogo, psicanalista e doutor em psicopatologia fundamental e psicanálise pela Universidade de Paris 7. Pós-doutor pela Universidade de Paris 7. Enfim, o cara tem um currículo robusto, professor da PUC de Minas Gerais. E o artigo está colado aqui na descrição do vídeo. Leia depois para você compreender o quão a estrutura social repressora inibe o indivíduo e traz traumas. Isso gera traumas ao indivíduo não exercer a sexualidade da forma como ele sentiria o prazer pleno. Veja você o que coloca na introdução do texto o professor Paulo Roberto Secarelli.
Ele diz o seguinte, eu separei aqui um trecho que é muito importante. A repressão da sexualidade que se seguirá, geradora da moral sexual, é tributária do sistema de valores que sustenta o imaginário social. Ou seja, a sociedade cria uma moral sexual e o indivíduo que não se encaixa nessa moral, ele se reprime. Aqui. E o lugar da sexualidade nos relatos mitológicos, pecado, culpa, responsável pela queda, fonte de prazer, marcará profundamente a sua sexualidade. Os princípios estipulados pela moral sexual introduzem no eu informação, via identificação, sujeitos que não se deixam influenciar pelos mitos de origem. Eles não são imunes às suas influências devido à introjeção de ideias sociais. E aí o cara vive nessa dicotomia do que ele quer fazer, do que lhe daria a fonte de prazer, conflitando com a moral sexual. E isso gera traumas. E isso gera consequências para o indivíduo. E eu concordo que a homofobia é o mais visível, a mais visível dessas consequências. Por quê? É insuportável para a pessoa ver alguém sentindo prazer com aquilo que ela gostaria. Ou seja, a pessoa conseguiu romper essa moral sexual que poda o indivíduo no outro. Ele vê o outro fazer aquilo que ele queria e a moral é mais forte nele do que no outro. Isso lhe causa um ódio profundo. Isso é traumático. Veja você a complexidade disso, cara. E veja você que, em certa perspectiva, condiz com o comportamento de Jair Bolsonaro. O que explica a tamanha homofobia? O que explica todo momento ter que falar de casamento hétero, ter que ressaltar isso o tempo todo? Quem é. Não precisa ficar falando. Quem precisa ficar falando o tempo todo é porque tem dúvida. É igual gente que fica o tempo todo falando que ama o companheiro, a companheira, e coloca foto junto, não sei o quê. Gente, tudo se trata de insegurança. Quando a pessoa tem que reafirmar a própria sexualidade cotidianamente, a todos os momentos, tem que fazer uma medalha imbrochável, imorrível e comível. Por quê? Bom, o debate público está colocado. Vejam que eu tentei sair do rame-rame, da fofoquinha, da zoeira e da complexidade teórica ao debate proposto por Rodrigo Maia. Então, assim, eu quero que vocês, aqui nos comentários, mantenham esse nível de diálogo. O que a gente se propõe aqui, nesse canal, é profundidade, é análise, é tentar extrair conceitos dos fatos cotidianos. Essa foi minha tentativa aqui. Por favor, nos comentários, vamos tentar entender sobre a perspectiva da psicanálise, do debate público, se a sexualidade importa ou não, na atitude da pessoa pública. Vamos tentar seguir por aí, rapaziada. Não vamos baixar o nível, não. Deixa para os bolsominions fazerem isso. Eles que são fixados na vulgaridade. Nós não. Beleza? Quero saber seu comentário, quero saber sua opinião. Deixa aí embaixo, por favor. Outra coisa, quero seu like. Deixa aí seu like, meu filho. Deixa aí seu like, minha filha. Importantíssimo para mim a sua interação aqui com o vídeo. Mais uma coisa, live do final de semana. Hoje, às 9 da noite, eu e André Rodrigues recebemos o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, aqui na live. Tirem as crianças da sala. Vamos trocar uma ideia, vamos entender quem é o Rogério Cruz, vamos entender o que ele almeja para Goiânia. Conto com a sua presença hoje, às 9 da noite. Tirem as crianças da sala aqui no meu canal do YouTube. Amanhã, 9 da noite, também aqui no meu canal do YouTube, eu e Morguinha, na clássica e etílica Morga e Costa. Será que vai rolar o violãozinho uns e outros? Quem assistiu a live passada sabe do que eu estou falando. Conto com você hoje à noite, às 9 da noite, amanhã às 9 da noite. Desejo para você uma excelente sexta-feira e termino com um clássico. É nóis!